A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Fala com o seu irmão aí. Você vai ser abençoado mais uma vez nessa noite. Agora, se você não conhece o irmão ou a irmã, por acaso não conheça, é uma boa hora de você se apresentar e falar: ô, tudo bom? No meu caso, eu sou o pastor Severino José. Caso você esteja alguém aí que você não conheça, um visitante, uma pessoa que fica lá quietinha e quase ninguém sabe quem é. Nós estamos numa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus Cristo. Nós, no domingo passado, ouvimos uma mensagem extraordinária do pastor Uziel, não é? E mensagem boa é aquela que você vê as pessoas replicando a mensagem. Eu vi tanta gente pregando a pregação do pastor Uziel, não é? Isso mostra que Deus falou poderosamente aos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola que eu particularmente gosto muito, porque eu uso essa parábola como um estilo de vida, um alerta para a minha própria vida. Eu, volta e meia, me lembro dessa parábola, talvez é a parábola que eu mais lembro para a minha própria vida. Eu quero falar sobre a parábola dos dois filhos aqui, não é? Vou usar o nome da parábola, às vezes muda de uma Bíblia para outra. Eu vou usar na Bíblia. Obrigado, querido. Na versão da Nova atualizada, que ela chama da parábola Os Dois Filhos. Está lá em Mateus capítulo 21, a partir do verso 28, você pode acompanhar junto comigo, que diz o seguinte: Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. E preste atenção nessa última frase que eu deixei até em negrito, que diz: Em verdade vos digo que os publicanos naquela época eram considerados pessoas hipócritas, pessoas desonestas. Então, eu vou tentar usar uma palavra mais fácil para você entender, né? Em verdade vos digo que os desonestos e as prostitutas, como era chamado as prostitutas naquela época, as meretrizes, entram adiante de vós no reino de Deus. É uma parábola muito simples, muito curta. Ele fala de um pai que tem 2 filhos. O primeiro filho, o pai chegou e disse para ele: Meu filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho falou: Não vou. Fez pirraça, fez birra, disse: Não tenho vontade nenhuma de ir trabalhar naquela vinha, não tenho vontade de ir, não quero ir. Então, simplesmente, vou ser pelo menos honesto com o Senhor, meu pai, eu não vou. Mas, depois de ir embora, ele se arrependeu, ele pensou bem, e foi lá e trabalhou. O outro filho, o pai fez a mesma pergunta: Meu filho, vai trabalhar na minha vinha? E ele disse: Eu vou, pai, eu vou, eu sou um bom filho, e eu vou trabalhar naquela vinha. Pode deixar comigo que eu vou. Só que ele acabou não indo. E aí Jesus Cristo fala para os fariseus, fala para os religiosos, porque ele está falando essa parábola também para os religiosos, e disse: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Todos eles falaram: O primeiro, o que diz que não ia, mas foi. Aí ele diz: Verdade. Mas eu quero que você tenha um alerta aqui, que talvez muito dos desonestos ou publicanos, ou muitas das prostitutas que nós condenamos, que achamos que vão para o inferno, talvez as coisas mudem, e eles é que vão para o céu e vocês que não vão.
Nós podemos tirar algumas lições preciosas dessa parábola, porque além da lição espiritual, que certamente é o principal, podemos ver que essa parábola, e o que faz eu me lembrar dela, é que os parâmetros dessa parábola tanto servem para a vida secular, para a vida do dia a dia, para a vida desse mundo terreno, como serve para a nossa vida espiritual, como serve para a nossa espiritualidade, para a nossa fé. E eu quero usar esses dois parâmetros aqui para você ver as lições dessa parábola. Tanto a lição do dia a dia, tanto a lição para o mundo que nós vivemos, no mundo secular, quanto no mundo espiritual, e você vai ver que os parâmetros não são tão diferentes quanto nós pensamos. A primeira coisa você já deve ter notado na sua vida: atitude vale mais do que a intenção. Atitude vale mais do que a intenção. Você pode ter uma boa intenção, sabe do que ela vale? Nada. O que vale no final são suas atitudes. Nós temos até um dito popular aqui no Brasil, não é? De boas intenções, o inferno está o quê? Cheio. Nós temos esse dito popular. De boas intenções, o inferno está cheio. Quem nunca foi enganado por alguém que parecia ter uma boa intenção, que diz, eu vou fazer, deixa comigo, ou você emprestou o dinheiro e diz, pode ter certeza que eu vou pagar, e aí, meu irmão, você só viu que a intenção que parecia boa, mas atitudes foram completamente diferentes. E aqui eu venho uma pergunta para você: a sua vida é baseada em quê? Em intenções ou em atitudes? E aqui, como eu digo, é um parâmetro tanto no mundo secular, no dia a dia, quanto espiritual. Você pode viver de muitas intenções, muitos planos, muitos desejos, muitos sonhos, mas você não faz nada, você não cria uma ação, você não cria atitude, e você vive num mundo de fantasia, de intenções, de sonhos, mas não coloca nada em prática, porque você não coloca atitude nisso. Tem pessoas que têm boas ideias, mas essas ideias só vão ficar no campo das ideias. Talvez tenha alguém que nunca teve uma boa ideia, mas ele, pelo menos, teve atitude e alguma coisa ele conseguiu fazer. E se você notar na história, os maiores empreendimentos não foram originais, ou seja, não foi a ideia da pessoa. Ele copiou a ideia de alguém que teve uma boa ideia, mas não colocou em prática. O outro pegou a ideia do outro e falou, opa, vou pegar aqui e vou ter atitude e vou colocar essa ideia em prática. E aí deu certo. Pessoas que tinham boas ideias, boas intenções, mas pararam ali. Isso acontece também no mundo espiritual. Tem gente que diz, eu amo o Senhor, como eu te amo, Senhor, eu te amo demais, não é? E diz, eu quero estar cheio do poder de Deus, todo mundo quer ficar cheio do poder de Deus, eu quero ter uma vida de milagres, todo mundo tem essas intenções, mas na hora das atitudes, são completamente diferentes. Eles não oram, não buscam a Deus, não lê a palavra, não priorizam o Senhor. Eles continuam com as suas boas intenções, mas as suas atitudes estão muito longe dos seus desejos, dos seus objetivos. Por isso eu vou repetir, você vive no campo das intenções ou você vive no campo das atitudes? E eu quero deixar uma outra pergunta para você, o que você já perdeu na vida por ficar só na intenção? O que você já perdeu na vida por ficar só na intenção? Você consegue imaginar o que você já perdeu na vida? O que já deixou passar? Porque você ficou só na intenção e não na ação? Eu quero só te dar um exemplo do próprio Jesus Cristo.
A cruz foi uma atitude de amor de Jesus por você. Jesus não ficou na intenção. Ele não disse, eu te amo, e ficou na intenção. Olha, minha intenção é te amar. Não, ele criou uma atitude. Eu sei que Jesus me ama, não porque ele diz só que me ama. Eu sei que Jesus me ama porque a atitude dele me mostra isso ao morrer na cruz por mim. Até Jesus sabia que ele mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo aquele que não mente, ele não podia ficar só nas palavras, ele tinha que passar pelo campo da atitude. A segunda lição que essa parábola nos dá é que a obediência vale mais que a vontade. A obediência vale mais que a vontade. E aí eu quero que você entenda que a obediência vale mais que a vontade, e com essa pergunta também, sua vida é guiada pela vontade ou pela obediência? A sua vida é guiada pela vontade ou pela obediência? Para você entender um pouco a questão de obediência e vontade, que às vezes nós confundimos isso. Eu tenho vontade de muitas coisas, mas nem todas essas coisas que eu tenho vontade, Deus não tem vontade que eu faça. E aí eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer. Deus não está preocupado com a sua vontade nem com a sua intenção. Se Ele está preocupado com a minha atitude, então Ele está preocupado com a minha obediência. Eu quero dar um exemplo prático disso, que confunde os crentes. Eu vou dar um exemplo muito claro que você já deve ter passado. Você talvez teve a experiência, e certamente já teve a experiência, de alguém te prejudicar, ou alguém te fazer passar raiva. Alguém já fez algo que te prejudicou. Quem nunca passou por isso? Levante a mão que eu quero dar um glória a Deus para a sua vida. Certamente alguém já te fez raiva, alguém já te prejudicou. E quando essa pessoa te prejudicou, quando essa pessoa fez algo que fez você ficar irado ou com raiva, você teve vontade de perdoar ela? Seja sincero, te deu vontade de perdoar? Bateu uma vontade, nossa, essa pessoa me deu um tapa na cara, me deu uma vontade de virar o rosto, para ela me dar um outro tapa, ai que vontade, já deu isso? Já deu isso para você? Se alguém te caluniou, ou fez fofoca, em verdades no seu nome, quando você ficou sabendo, te deu uma vontade imensa de perdoar, ligar para ela e falar assim, meu amor, que vontade de perdoar, mesmo você falando mentira e fofoca no meu nome, te deu vontade? Não. Aí acontece que uma pessoa diz, eu não posso perdoar aquela pessoa, pai. Fala, Deus, eu não posso perdoar essa pessoa. Por quê? Porque eu não tenho vontade. Minha vontade é esganar ela, pegar o pescoço dela e fazer igual galinha, só torcer. Essa é minha vontade. Então, eu não posso perdoar, porque senão eu seria hipócrita. Essa parábola nos ensina muita coisa. Aquele filho que falou, eu não vou, ele estava com vontade de trabalhar na vinha? Não. Tanto que ele foi honesto. Eu não vou, eu não quero, não tenho vontade. Mas, no final, o que ele fez, mesmo sem vontade? Foi. E na hora de falar quem fez a vontade de Deus, foi quem? Quem tinha vontade, mas fez nada? Ou quem não tinha vontade, acabou fazendo? O primeiro. O próprio Jesus falou, o primeiro. Quem disse que eu estou preocupado com a tua vontade? Eu estou querendo saber da sua obediência. Eu não estou preocupado se você tem vontade de perdoar. Eu quero saber se você, mesmo sem intenção de perdoar, vai lá e perdoa. Mesmo sem vontade, quase se morrendo todo, se mordendo. Eu vou lá, eu te perdoo em nome de Jesus, seu desgraçado, mas eu te perdoo. Vale mais a obediência, a atitude que as intenções. Nós achamos
que Deus não entende que nós somos seres humanos, que nós somos seres emocionais. Deus sabe que o nosso sangue não é de barata. Deus sabe tudo isso e mesmo assim Ele diz: eu sei que a sua intenção não é perdoar, eu sei que a sua intenção não é querer fazer isso, mas as suas atitudes é que vale para mim, não sua intenção. E às vezes nós lutamos para não fazer essa vontade de Deus, porque a nossa intenção não é essa. E aí eu tenho uma pergunta para você: o que você já perdeu na vida por fazer o que tinha vontade, por fazer as suas intenções? O que já perdeu na vida por causa disso? Eu quero que você entenda: não confunda obediência com conveniência. A gente confunde muito obediência com conveniência. Obedecer é fazer o que não desejamos, o resto é conveniência. Se eu chegar para o meu filho menor e falar para ele, dizer para ele o seguinte: vai jogar futebol, tu acha que ele vai estar me obedecendo? É conveniente, ele gosta de jogar futebol, ele vai sair correndo. Se eu falar para o meu filho, toma sorvete, tu acha que ele vai falar e falar não? Ele vai falar, oh, que sacrifício, eu vou tomar sorvete. Se eu disser para ele, fique o dia todo no videogame, o que ele vai falar? Que sacrifício, vai fazer rindo. Mas se eu chegar para o meu filho e falar, fique o dia todo estudando, irmão, ele vai, mas chorando. A obediência se revela quando eu faço algo que não tenho vontade para fazer. Quando Deus me pede algo que eu quero fazer, é conveniente para mim. Isso não é uma obediência, isso é uma conveniência. Se Deus falar comigo assim, pastor Severino, eu quero te fazer um milionário, o que se eu falar? Oh Senhor, que sacrifício. Eu obedeço, eu aceito ser milionário. Eu estou achando que eu estou obedecendo, não estou sendo conveniente, porque é bom para mim. Mas se Deus um dia chegar para mim e falar, eu quero que você seja pobre, não tenha nada, e anda mendigando na rua para mostrar que você é fiel, mesmo não tendo nada, aí, irmãos, é obediência, porque eu não vou ter vontade nenhuma de fazer isso. Obedecer não é fazer o que eu quero ou o que eu tenho intenção de fazer. É exatamente ao contrário, eu fazer o que eu não quero. Seja no perdão, seja no que for. Eu estou obedecendo a Deus quando eu estou fazendo algo que está contrariando a minha vida. E eu vou fazer muitas vezes sem intenção de fazer, mas mesmo assim vou fazer. Vou ser igual aquele primeiro filho, eu vou dizer não, mas depois vou dizer, mas a vontade de Deus é o que Deus quer, eu vou lá e faço, mesmo sem vontade de fazer, mesmo sem ter intenção de fazer. Eu quero que você entenda algo através dessa parábola. Deus quer atitude sua, e não está preocupado com as suas intenções. Nem para o lado bom, nem para o lado ruim. A terceira lição que essa parábola nos dá é que arrependimento vale mais que religiosidade. A sua vida é guiada para agradar a Deus ou para Deus agradar você? E eu quero que você perceba bem essa lição da parábola. Talvez a lição mais difícil para a gente aprender dessa parábola, que o arrependimento vale mais do que a religiosidade. E o que é isso? O que é esse negócio de o arrependimento vale mais do que a religiosidade? Você está aqui, às vezes, no automático. Você veio à igreja,
porque é um hábito seu vir à igreja. Talvez faz de você uma pessoa boa, mas pode fazer também de você um religioso. Você só vem à igreja e mais nada. Você não faz mais nada para Deus além de vir à igreja. Isso é religiosidade. Mas vale mais um arrependimento. Por isso eu quero que você entenda o que você já perdeu na vida por não fazer a vontade de Deus. O que você já perdeu na sua vida por não fazer a vontade de Deus. Os maiores erros da minha vida foi quando eu fiz algo que era contrário à vontade de Deus. E por que isso? Porque hoje em dia, o que nós temos dentro da igreja são pessoas que as suas atitudes não são aquelas que Deus gostaria que eles tivessem. Temos pessoas dentro da igreja, todos no campo da intenção, mas ninguém no campo da atitude. Todos fazendo o que tem vontade, mas ninguém fazendo algo por obediência, contrariando a sua própria vontade. Nós somos guiados pela nossa vontade, pelas nossas intenções. Não somos mais o povo guiado pela obediência e guiado pelas atitudes. Eu tenho certeza que a intenção de todos vocês é agradar a Deus. A intenção de todos vocês. Mas as suas atitudes agradam a Deus? Eu tenho certeza que cada um de vocês deseja ler a Bíblia, deseja orar, sabe que isso é importante, já ouviu isso mais de 1 milhão de vezes, mas quem está contrariando a sua vontade e está fazendo isso? Quem está obedecendo? Eu sei que você sabe que nós temos que evangelizar, esse é o ano do testemunho, temos que testificar de Cristo para as pessoas, mas quantos de nós estamos saindo do campo da intenção e estamos fazendo exatamente isso? Quantos de nós, quando dá uma preguiça, a gente diz, não, deixa a igreja para lá, vou assistir online, eu vou ficar em casa, porque essa é a nossa vontade. Mas quantos de nós estamos contrariando a sua vontade? Eu estou indo sem vontade de ir, eu estou indo por obediência, porque hoje é o dia do Senhor. Quantos de nós estamos fazendo isso? Quantos de nós, se Deus fala conosco, a gente faz como o segundo filho, falamos, eu vou fazer, Senhor, deixa comigo, mas no final não faz, na prática não faz. E era isso que Jesus queria despertar nas pessoas. E hoje, o quadro que nós temos era que antes os crentes evangelizavam o mundo, irmãos. Antes os cristãos estavam evangelizando. Não precisava falar que tem evangelismo na igreja, ou o pastor tinha que evangelizar. Antes, os crentes estavam evangelizando. Hoje, nós precisamos evangelizar os crentes. Hoje, os crentes não sabem nada de Bíblia. Toda a igreja está rebolando para fazer as pessoas conhecer um pouco a Bíblia. Toda a igreja evangélica. Algumas igrejas evangélicas não têm mais escola dominical, porque desistiu. Não vai ninguém? Desistiu. Outras tentam fazer algum tipo de estratégia para chamar as pessoas. Nossa estratégia é fazer discipulados, ter quarta-feira aqui um discipulado, para cuidar das pessoas, ensinar a palavra de Deus, às quartas-feiras, 19h30. Porque sabemos para algumas pessoas, vir de manhã, no domingo e vir à noite, é pesado demais. Então fazemos isso, mas, irmão, tem que fazer isso aqui, E alguns falam assim, não, mas eu não tenho tempo, eu faço faculdade, tudo, e eu entendo isso. Por isso eu coloco uma live no Instagram,
7h30 da manhã, para tentar fazer alguns estudar a Bíblia. Mas ainda tem gente falando, mas eu não consigo 7h30 da manhã sair para trabalhar. Eu também entendo. Aí eu coloquei no YouTube para ver, passei um link para uma pessoa, pelo menos ouvir um pedacinho, para a pessoa conseguir estudar a Bíblia comigo todo dia, um pedacinho do texto. A gente tem que rebolar para fazer as pessoas conhecer um pouquinho da Bíblia. Um pouquinho que seja. Porque se a gente não conhece a verdade, a gente não é liberto, porque é a verdade que nos liberta. E a verdade é a palavra de Deus. Mas as pessoas estão preocupadas com isso? Não, porque a gente tem que evangelizar hoje os crentes. A gente tem que gastar tempo para evangelizar os crentes. Em vez dos crentes estar evangelizando o mundo. É exatamente isso que essa parábola fala. Essa parábola, veja o que Jesus falou no final. O que Jesus fala no final? Cuidado. Porque talvez vocês, ele está falando para o cristão ali, para o religioso ali, para o crente ali. Cuidado que talvez seja os publicanos, ou seja, os desonestos, ou as meretrizes, ou seja, as prostitutas, que vão ser salvas, e você não. E aqui eu quero contextualizar, para você entender o que Cristo está dizendo, cuidado, você hoje está na igreja, dá uma glória a Deus que está na igreja. Mas no final, quem vai, talvez, pode ser salvo, é quem está naquele bar lá. É a prostituta. É o político corrupto. Porque no final, eles vão se arrepender, vão aceitar Jesus, vão levar a sério Jesus, porque eles sabem o que é viver nesse mundão, e nesse mundão não tem nada que presta, e eles viram isso através da sua própria vida, eles viram que a bebida não serviu para nada, eles viram que a prostituição não serviu para nada, eles viram que as farras só trouxe vazio no coração deles, eles notaram isso, e quando eles aceitam a Cristo, eles dizem, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse mundo, ele toma atitude. E nós aqui, dentro da igreja, todo bonitinho, cheio de boas intenções, mas ficamos nas intenções e não tomamos atitude nenhuma. E aí eles são salvos, chegam no final, eles se convertem e são salvos. E a gente que já está aqui, a gente pede a salvação, mesmo estando no domingo na igreja, porque eu estive no campo das intenções e nunca na atitude, na obediência. Aí você pensa que isso é diferente do mundo secular? Não, não é diferente do mundo secular. No mundo secular, mesmo a pessoa, não falando de salvação, mas quem tem sucesso, quem prospera, quem cresce, quem tem boas ideias e intenções, ou quem tem atitude? Atitude, irmão. Quem cresce? Quem um dia diz que vai aprender a administrar seu dinheiro, ou quem um dia toma atitude e diz, eu vou administrar esse negócio direito? Quem cresce é quem tem atitude. A gente esquece que quem vai para o céu? Quem tem atitude. Porque todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo tem intenção de ir para o céu. Mas no final, é a atitude, a obediência que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Eu quero te desafiar por algo. Eu quero que você entenda essa verdade aqui. O propósito de todo filho de Deus, e eu vou pedir a passar aqui, o propósito de todo filho de Deus é trabalhar na vinha do Senhor. Você lembra que o pai pede para trabalhar na vinha dele? Os dois filhos ele pede a mesma coisa, trabalhe na minha vinha. Vinha é a plantação de uva. Deus te chama para trabalhar na vinha dele. Por quê? Pois o fruto da vinha é que vai proporcionar para nós a verdadeira alegria.
Por que a verdadeira alegria? Porque ele está falando de trabalhar na vinha. Vai trabalhar na vinha, vai recolher as uvas, vai ter trabalho, atitude para fazer um vinho. Beba desse vinho, que vai ser a minha vontade. A minha vontade não vem pronta. Você vai ter que ir lá trabalhar, vai ter que cortar a uva, vai ter que fazer o vinho, mas depois que você beber, você vai ter a alegria que vem do Senhor, a alegria daqueles que fazem a vontade de Deus, que as suas atitudes transformam a sua vida. Essas atitudes, essa alegria, não é alegria que tudo vai dar certo, é a alegria da esperança que está fazendo a vontade de Deus, e isso te fortalece. Deus é comigo, porque as minhas atitudes, uma hora vai dar fruto, uma hora eu vou beber desse vinho. Hoje eu só tenho trabalho, hoje eu só estou pegando uva, mas eu vou espremendo, eu vou pisando, uma hora esse negócio vai virar vinho. Uma hora eu vou beber e eu vou ter a alegria do Senhor. Uma hora a semente vai virar fruto na minha vida. Uma hora vai ter uma virada na minha vida. Uma hora a atitude vai dar certo e tudo vai mudar, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, não apenas no campo das intenções, mas nas minhas próprias atitudes. E é por isso que ele chama: vai para a minha vinha. Vai lá pegar as uvas, vai lá com as suas atitudes transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida, você crê nisso? E não interessa as suas limitações, porque quem vai te ajudar é o Espírito Santo de Deus. As coisas não vêm sobre você, sobre a sua capacidade, a sua vida, vem porque o Senhor é contigo. Não deixe o mundo te dar desculpas, que talvez você diga várias desculpas: olha, mas eu sou pobre, mas o Senhor diz: eu sou dono de todo ouro e toda prata, eu vou financiar seus projetos. Tem atitude, eu, Deus, vou financiar seus projetos. Talvez você vai dizer assim: mas olha só, eu não tenho apoio dos meus pais. Os seus pais são limitados, o meu apoio é ilimitado, o meu poder ultrapassa toda a capacitação que o seu pai e sua mãe poderia dar. Tem atitude que eu te apoio, eu estou contigo, eu, teu pai, te apoio, tu é meu filho. Talvez você diga: eu tenho TDAH. Você vai dizer: o meu pastor também tem, e está lá. Não consegue ver ninguém que dá bom dia, boa tarde, boa noite. A filha da Taga falou: pastor, eu gritei o seu nome, o senhor nem respondeu, que eu nem ouvi. Não sei, esqueço todas as vezes o aniversário de todos os meus filhos. Nisso eu sou democrático, não lembro de ninguém. Então, que bom que a minha esposa vai lembrando. Mas, mesmo diante da limitação, eu tenho que criar atitudes, porque eu sei que Deus está comigo. E eu não posso deixar o meu problema ser a desculpa de eu não fazer nada. Talvez você diga: olha, eu não consigo, meu irmão. Você não consegue, mas Deus consegue através de você. Agora, você não pode ficar parado. Você não pode viver nesse mundo de intenções, de sonhos e de ideias. Você tem que viver no mundo de fé, de ação, de atitude, porque é isso que vai transformar a sua vida através do poder de Deus. Quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te convidar a ter uma atitude, não uma intenção. Então, vai ser o apelo mais rápido que você já ouviu aqui eu fazendo. Vem aqui no altar, tem uma atitude. Começa com essa agora, para ver Deus transformando a sua vida. Toma uma atitude, venha para cá. Fale com o Senhor: Deus, eu quero sair do campo das intenções. Eu quero sair do campo das ideias. Eu quero
sair desse campo, e eu quero ir para um outro nível, o nível da atitude, da ação, da obediência, porque eu quero ser transformado pelo Senhor, transformado pelo Senhor. Coloque a mão no seu coração. Enquanto nós estamos louvando a Deus, eu quero que você faça a sua oração no meio do louvor. Faça a sua oração no meio do louvor. Comece a falar com Deus agora. Transforme a minha vida, Pai. Transforme, 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 transforme a minha vida. Fala com o Senhor agora. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. No cume do monte, um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, eu creio que o Senhor está mudando a história de muitas pessoas aqui, porque a sua vida será transformada, porque agora eles não ficarão mais no campo das intenções, mas eles vão agora para o campo das ideias apenas, mas das atitudes. No campo, Pai amado, do qual nós vivemos pela fé, pela ação, não apenas pela intenção. Queremos agora fazer acontecer, tanto na fé como na vida, tanto no mundo quanto na espiritualidade. Não queremos ser aquilo que sonhamos, queremos fazer o que sonhamos. Queremos ser cristãos genuínos, com atitudes, não apenas por palavras. Queremos ver o Senhor transformando as nossas vidas de uma forma sobrenatural aqui, Pai. Porque o Senhor vai produzir atitudes de ousadia, de fé, de esperança, de milagres, que vai fazer a diferença, não só em nós, mas aquilo que está ao redor de nós. Em nome de Jesus Cristo.